Olá, aluno, olá, aluna, tudo bem? Temos o prazer hoje de receber, em nossa aula, o professor Dr. Marco Silva, professor, docente e pesquisador da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Seus temas de pesquisa, docência e publicação são cibercultura, interatividade didática, educação online, B-Learning, formação de professores para docência online e no B-Learning, tecnologias digitais de informação e comunicação na sala de aula, presencial e online, e avaliação da aprendizagem na modalidade online. Professor Marco Silva, é um prazer tê-lo conosco. Obrigado por aceitar esse convite. Alegria estar com vocês, da Unipesp. Alegria estar com você, Eric. Alegria estar com seus estudantes. E vamos ao nosso debate. Vamos lá. Professor Marco, os ambientes virtuais, né, de aprendizagem têm transformado a realidade da educação e se apresenta como um espaço totalmente diferente do que nós conhecíamos na aprendizagem, na educação e no ensino presencial. O nosso tema é sobre a avaliação. Quais as perspectivas, né, que nós podemos pensar em relação à avaliação da aprendizagem na educação online ou digital? Ok, Eric, essa é uma pergunta muito importante. Todos nós sabemos que a avaliação é um tema muito complicado, né? Mas não deveria ser. Ele tornou-se complicado, tornou-se medonho, né? Ele assusta os estudantes, ele é um mal-estar. Não deveria ser. A avaliação da aprendizagem, conforme eu trabalho e penso e pesquiso, pode tomar uma outra forma, uma agradável, simpática, necessária. O próprio estudante desejará a avaliação. Tá? Vou explicar como é que eu situo a avaliação no meu quadro teórico, enfim, nas minhas discussões. Como estamos discutindo avaliação na educação digital, e por educação digital eu estou entendendo a educação com o uso de informática e internet, com o uso de smartphone e internet, essa educação poderá ser 100% online ou híbrida. Então, para situar essa sala de aula da qual estamos falando, eu preciso, antes de falar de avaliação, situar o cenário sociotécnico que a gente vive. Então, repara, como é que eu penso a avaliação? Penso de uma forma situada no cenário da cultura digital ou da cibercultura, tá? São sinônimos. Em geral, o MEC usa a expressão cultura digital, mas há também a expressão cibercultura. Convido os colegas a buscarem esse conceito na internet. Existe já no Brasil aí pesquisadores dessa área, né? Cibercultura, cultura digital, vale a pena. E a educação articulada aí é o que eu vou falar agora para poder situar a avaliação. Então, repare, eu costumo dizer que a educação em nosso tempo conta com uma feliz coincidência ou confluência histórica. Do que eu estou falando? Estou falando que nós temos, historicamente, um legado pedagógico muito importante, né, que está baseado em autores bastante conhecidos, né, como Frenet, como John Dewey, como Vygotsky, Paulo Freire, Anísio Teixeira. Eu chamo esses senhores e a outras de legado pedagógico do século XX. E o que eles defendem, né, como sala de aula competente, como sala de aula onde pode desenvolver a educação cidadã, conforme eles diziam? É aquela sala de aula baseada na autonomia, na diversidade, na interação, na dialogia e na democracia. Se você observar bem, essas palavras seriam uma espécie de denominador comum na boca desses clássicos teóricos, né, ao definirem sala de aula com educação autêntica. Não é isso? Vou repetir as palavras. Autonomia, diversidade, interação,
dialogia e democracia. Bom, para a gente fazer jus a essas palavras, nós temos que pensar uma avaliação que esteja nesse universo. Portanto, a avaliação não pode ser uma coisa medonha, não pode ser ditadura, não pode ser autoritarismo, porque nós estamos situados num quadro teórico extremamente democrático, extremamente feliz e fecundo. Eu volto a citar as palavras. Então, olha, se você quer pensar a sala de aula baseada no legado pedagógico do século XX, você precisa falar em sala de aula baseada em autonomia, na diversidade. Eles não entendiam diversidade como a gente entende hoje. Hoje a gente ampliou muito esse conceito, mas a diversidade de aprendizagem, de faixa etária, de cognição, de regiões geográficas, tudo isso eles contemplaram. Então, valorizaram essa palavra. Valorizaram a palavra interação, que é uma palavra importantíssima. Não se confunde com interatividade, se possível, eu vou distinguir dialogia e democracia. Então, isso é o legado pedagógico do século XX. O que isso tem a ver com cultura digital e cibercultura, para a gente situar aí a avaliação? Bom, repare que a chamada cultura digital ou cibercultura é exatamente o nosso tempo, baseado em internet, web 2, é a internet das redes sociais, é a internet da Wikipedia, é a internet das plataformas de educação, é a internet do Moodle, por exemplo. Bom, essa internet, ela está baseada também em algumas palavras. Isso segundo os especialistas, estudiosos, né, dessa internet que nós estamos falando agora. Não é a internet dos portais, a internet dos anos 90, é a internet dos anos 2000 para frente. Ela está baseada em palavras como autoria, você se autoriza, há sempre um espaço para você escrever, postar. Então, a sua autoria está sempre sendo demandada, né, na internet que nós temos hoje. Você vê as redes sociais, tudo que as pessoas querem é que você escreva algo, poste algo, enfim. O compartilhamento é uma outra palavra. Conectividade é outra palavra importantíssima. Colaboração e interatividade. Então, repara, essas palavras são definidoras da ambiência comunicacional definida pela internet que nós temos hoje. Ainda que essa internet que temos hoje possa ser utilizada para ódio, para violência, para terrorismo, entretanto, ela com certeza contempla o que nós estamos falando aqui: autoria, compartilhamento, conectividade, colaboração, interatividade. Aí, para fechar essa fala aqui, rápida, eu chamo a sua atenção para a tal confluência ou coincidência histórica. Se você tem, de um lado, né, o legado pedagógico baseado em baseado em autonomia, em diversidade, interação, dialogia e democracia, você tem na cibercultura ou cultura digital palavras que estão aí no mesmo campo semântico das palavras do legado pedagógico. Então, eu insisto nas palavras da cibercultura: autoria, compartilhamento, conectividade, colaboração, interatividade. Se você pega essas palavras do legado pedagógico e da cultura digital, você vai ver que elas estão no mesmo campo semântico. E nós precisamos situar a avaliação aí, nesse cenário. Você não pode fazer uma avaliação autoritária, ditatorial, medonha, não é? Digamos assim, que causa mal-estar nos estudantes, dentro de um cenário democrático, baseado em conectividade, em diversidade, em interação, interatividade. Fica deslocado, né, você trabalhar uma avaliação no sentido tradicional. Estou me fazendo entender, Eric? Sim, perfeitamente, professor Marco. É muito interessante essa reflexão, né? É como se as condições ou a ambiência, né, da educação digital proporcionasse aí, de algum modo, uma atualização, né, de certos ideais educacionais divulgados, defendidos, né, pelos grandes educadores aí que você trouxe do século XX. Perfeitamente. Eu quero dizer a você, que, por exemplo, nós temos professores paulo-freireanos,
nós temos professores vigotskianos, nós temos professores que se inspiram nesse quadro teórico que nós estamos citando aqui. Entretanto, suas avaliações são medonhas, são autoritárias. Eu quero dizer com isso que esse tipo de avaliação, né, que nós estamos questionando aqui, não está, digamos, em sintonia com o quadro teórico que aqueles professores, né, que adotam essas avaliações autoritárias, medonhas, intimidadoras. Eu costumo até dizer o seguinte: a depender da avaliação autoritária e intimidadora, ela pode gerar fascismos. Pensem comigo, o mal-estar, né, o constrangimento, a violência, conforme é feita a avaliação, em muitos casos, ela pode desenvolver nas pessoas essa coisa que a gente está aí hoje sofrendo bastante com ela, chamada fascismo, né? Que é exatamente a coisa do ódio que acaba sobrepujando qualquer outra coisa, né? Isso é extremamente preocupante. Então, eu chamo a atenção de vocês para a avaliação conforme estou entendendo. Vamos logo ao assunto. A gente conhece a avaliação como exame, né? Então, o que é essa avaliação como exame? Ela é baseada em testes, em provas e exercícios pontuais e muito ligada à lógica da medição, do medir, né? Medir esse estudante, medir aquele outro estudante, classificar estudantes a partir de medidas, tá? Esse é um tipo de postura que considero medonha, nefasta, prejudicial à educação cidadã, tá? Porque você vai desenvolver uma lógica baseada na medida que é extremamente, digamos, inviável quando você está trabalhando a ideia de democracia, de formação cidadã, de empoderamento das falas, das participações, né? Quando você está falando de interatividade. Não tem sentido você trabalhar uma avaliação na perspectiva do medonho e do autoritário, da imposição, do mal-estar. Eu preciso insistir nisso, me desculpe. Então, repara, a docência, nessa lógica, ela está muito baseada no instrucionismo, no conteudismo, na transmissão, né? Na oratória do mestre, na apresentação de telas. Então, o estudante ele está muito na lógica do espectador solitário, né? Do espectador tarefeiro, né? Do espectador que está ali na lógica mesmo da separação da emissão, ou seja, ele não está construindo o conhecimento juntamente com a docência, e muito menos com seus colegas. Ele está muito numa postura individual de espectador, receptor de informações chamadas conhecimento. Aqui nós já temos um outro problema. Para você falar de construção do conhecimento, você precisa oferecer elementos para que os estudantes construam conhecimento. Isso é diferente de você transmitir informações que você chama conhecimento. Caberá ao estudante reter e reproduzir. Então, repara, a aprendizagem ela estará, portanto, na lógica da memorização, da reprodução, da repetição, né? Então, pensem comigo. A avaliação medonha, ela está muito vinculada a uma postura docente extremamente infeliz. Nós estamos falando dela agora. É essa postura docente que não tem nada a ver com o legado pedagógico que nós estamos aqui destacando, né? Então, eu insisto, qual é a postura docente que está vinculada à avaliação medonha? O instrucionismo, é o professor baseado na voz de comando, das instruções, né? O conteudismo, o conteúdo ele é a prioridade, nós temos que repetir a vírgula que está no conteúdo, no dia da prova. Só assim o estudante fica satisfeito, seguro, repetir tal qual foi enunciado o tema, né? Então, a ideia da transmissão, tudo isso, e tem a ver, o Eric e todos os estudantes que estão agora me dando a honra de ouvir o que eu estou dizendo. Então, repara, toda essa abordagem tradicional da avaliação entendida como exame, ela está em sintonia com uma postura docente que é também questionável, ok? Paulo Freire, o legado pedagógico, já questionou essa postura docente.
Eu insisto que postura docente é essa, o instrucionismo, é a instrução, é a voz de comando, apresentando telas, apostilas, né? Material didático, para o estudante receber e reproduzir, reter e reproduzir. Então, esse tipo de avaliação está em questão. Qual será a outra perspectiva de avaliação que nós podemos desenvolver? Então, eu chamo a sua atenção, por exemplo, para a avaliação no híbrido ou no online, que pode explorar, por exemplo, fórum, portfólio, chat, wiki. Não sei se vocês conhecem o Wiki. É aquela tecnologia que permitiu a Wikipedia, que permitiu o Google Docs, né? E você tem essa tecnologia em algumas plataformas, por exemplo, como o Moodle, né? E ali essa tecnologia permite a cocriação de uma edição, ou seja, permite a coedição. A docência aí, nesse cenário, ela não é mais aquilo que nós chamávamos ainda há pouco de instrucionismo baseado no conteudismo e na transmissão. A docência aqui ela está na lógica da preleção, são falas curtas, pontuais, para provocar o estudante ao conhecimento. Elas não são oratórias explicadoras, elas são provocações à construção do conhecimento. Então, você tem uma outra postura docente que vai demandar uma outra postura de avaliação. Vocês estão me entendendo? A avaliação ela está em sintonia com a postura docente. Tá? Bom, então, repara, nós temos a docência baseada na provocação, né? Na proposição, é sempre o desafio e também na mediação. Então, o professor provoca oferecendo elementos para que o estudante opere com esses elementos e desenvolva a construção do conhecimento em parceria com seus colegas e também com a docência. E aí você tem a docência fazendo mediação. Além de fazer a provocação e oferecer elementos, ela faz a mediação, que é exatamente o cuidado com a construção do conhecimento. O professor não deixa o estudante entregue a si mesmo e ao material didático. Não deixa. Ele vai acompanhar a relação do estudante com o material didático, a relação do estudante com a proposição, a relação do estudante com os outros estudantes. Isso faz parte da mediação docente, ok? E a aprendizagem ela vai se dar como? Ela ocorre no processo baseado nos princípios autonomia, compartilhamento, conectividade, colaboração, né? Autoria. Portanto, você tem aquelas palavras, tanto do legado pedagógico quanto do ambiente cibercultural, né, da cultura digital, você tem exatamente nesse palavreado que eu chamei ali, né, são palavras que estão no mesmo campo semântico, é desta forma que vai se dar a construção do conhecimento, ou seja, baseada na autoria do estudante. O estudante se expressa, ele expressa suas ideias, ele tem várias formas de expressão, né? Ele pode expressar através de texto, de áudio, de música, de desenhos, e aí você contempla as inteligências conforme já são conhecidas, você permite o compartilhamento entre estudantes, você permite conectividade de estudantes com outras fontes e outras redes, para ele ali buscar mais elementos, né? A colaboração entre estudantes, a ideia da diversidade, tanto para aqueles autores quanto para nós hoje, né, que entendemos a palavra diversidade com uma amplitude muito maior. A palavra interatividade, extremamente fecunda. Eu trabalho esse conceito há 30 anos, interatividade, né? Que quer dizer o quê? É quando a emissão e a recepção cocriam juntas a mensagem. Então, eu gostaria de perguntar ao Eric se tudo que eu estou dizendo aqui faz sentido para ele e para os estudantes da Univesp. Com certeza, professor Marco. Nós temos feito uma discussão da importância de compreender a avaliação da aprendizagem no ambiente virtual a partir das características da ambiência digital, né? E levando em consideração uma avaliação que proporcione atender essas mudanças, essas características, portanto, mudanças do ambiente presencial para o digital, e proporcione uma avaliação formativa, uma avaliação processual, uma avaliação que garanta o acompanhamento, isso que você pontuou tão importante, né?
o acompanhamento do quê? Da construção do conhecimento, né, e do aprendizado do aluno. E aí sim o professor ele tem um papel importante, né, de poder pontuar, de poder planejar bem aí esse ambiente virtual que instigue, né, o aluno a participar, a se mobilizar e, enfim, a produzir mesmo conhecimento e não apenas reproduzir conforme nós já tínhamos aí a experiência, né, do ensino presencial. Caro professor Marco, eu gostaria de agradecê-lo, infelizmente o nosso tempo é curto. Uma outra oportunidade, eu gostaria de convidá-lo novamente. Muito obrigado pela sua presença. Um grande prazer estar com vocês. Contem comigo para mais. Um grande abraço, professor. Caros alunos, a questão está dada. Como é que vocês avaliam os seus alunos em sala de aula? Vamos conversar sobre isso lá no nosso fórum. Um grande abraço. Até a semana que vem.